Bem-vindos, bem-vindos. Tem uma situação interessante no Reiki que precisa ser comentada em vídeo. O Reiki Usui tem uma característica muito interessante, que são as iniciações, as sintonizações. Um pequeno ritual que o mestre habilitado, qualificado, executa e que torna uma pessoa reikiana, que faz nascer o reikiano, que cria o reikiano. Existem muitas abordagens a respeito dessas iniciações, né? Tem alguns conflitos interessantes, algumas coisas que são perda de tempo e bem abrangentes. Tem vários vídeos no canal sobre o assunto, né, principalmente para os mestres, abordando essa questão. Uma das questões que eu gostaria de trazer hoje, que é um argumento muito usado por muitas pessoas, muitas que são reikianas, outras não são reikianas. A maioria não reikianos, né? Que não conhece o sistema, que não conhece como funciona, que não tem a experiência e que teoriza muito a respeito disso. Eu acho interessante essa resistência das pessoas à iniciação, né? A passar pela iniciação, a passar por um curso com o mestre, a ter que pagar a iniciação. Muitas pessoas têm restrição com isso. Ninguém tem restrição para comprar um hambúrguer, para comprar um litro de leite, para comprar um refrigerante, para ir numa churrascaria, para ir para balada e ter que pagar por esses serviços, para ir num dentista e ter que pagar, né? Ninguém tem restrição. Mas com o Reiki as pessoas têm restrição. A gente não paga a iniciação, a gente não paga a energia, a gente paga o serviço do mestre, a aplicação do mestre, a disponibilidade dele, a gente paga o tempo dele, a sala que ele tem que alugar para montar o curso, e nós temos preços os mais variados, desde mestres que fazem de graça até mestres que cobram muito, muito caro. Tem para todos os gostos. Mas as pessoas têm restrição. E uma delas se manifesta dessa forma. Por que eu tenho que passar por uma iniciação se o mestre Usui, que foi o criador do sistema, que foi o original, por que ele não teve uma iniciação? Ele se auto-iniciou. Então por que eu tenho que passar por uma iniciação? Não entendo por quê. Isso é mercantilismo, querem vender curso, querem ganhar dinheiro à custa disso, o Reiki está aí para todo mundo, e por quê? A maioria dessas questões, eu creio que serviria de autoconhecimento. As pessoas que trazem essas coisas tão intensas deveriam se observar mais para ver realmente qual é a restrição que elas têm, qual é a dificuldade que elas têm com isso e se conhecer. O ritual da iniciação é um momento muito especial, um momento muito bonito, um momento de contato do mestre com o iniciado, contato presencial, né? E a distância, conexão energética. É um momento que a gente consegue se entregar para alguma coisa que é maior do que a gente. A nossa consciência nos leva. É um momento que é uma inflexão na vida da gente, é uma mudança total na vida da gente tornar-se reikiano. As vivências, as percepções podem ser fantásticas ou podem ser quase nada. Então é sempre um momento muito especial. E aí eu não consigo entender as pessoas implicando com isso, criando caso com isso e trazendo esse argumento. O mestre Usui, que criou o sistema, se auto-iniciou, então por que eu tenho que me iniciar? Eu não sigo nem por aquela linha de endeusar o mestre Usui, porque pela história que nós temos do mestre Usui, que foi pesquisada, que foi verificada, tanto pelo mestre Frank Ajava Peter, que passou muito tempo no Japão, escreveu o livro Isto é Reiki, quanto o Walter Lubeck e o Maki Kosaki, no livro O Grande Livro dos Símbolos do Reiki, que foram a fundo. O mestre Usui, a princípio, era uma pessoa comum. Era uma pessoa como eu e você, que tinha uma vida, que tinha família, que tinha filhos, e que chegou num determinado momento que sentiu, como muitos de nós sentem, um chamado para o lado espiritual, uma necessidade de ter sentido além do mundo material.
Então, eu não sigo por esse caminho. O Mestre Sui era um ser divino, especial, maravilhoso, que passou a vida inteira pesquisando, lendo. Não era nada disso. Muito mito sobre o Mestre Sui. E como ele não tem nenhum outro, como ele não se consegue, ele, por ser especial, você quer se comparar com um ser divino, um ser fantástico, maravilhoso? Não é esse caminho. A gente sabe da história do Mestre Sui, era uma pessoa comum, a princípio. Mas era uma pessoa rara também. Mestre Sui é uma pessoa rara, uma pessoa de disciplina, uma pessoa de estudo, de dedicação, de entrega. Ele passou 3 anos num mosteiro no Japão, se dedicando ao autoconhecimento e buscando iluminação. Mestre Sui não queria criar sistema de energia, reikis e nada disso. Ele queria a iluminação, um despertar espiritual muito profundo. E não consegue nesses 3 anos de disciplina, de dedicação. Aí ele se prepara para uma alternativa muito difícil, muito rara, que é a meditação da estrela da manhã. Meditação que ele executa lá no Monte Kurama, no Japão. 21 dias. Entoando mantra, jejum, focado, concentrado. E essa meditação, quantos de nós conseguiriam fazer? Quantos de nós, principalmente esses que argumentam que não precisa de iniciação no Reiki, quantos de nós meditam? Quantos de nós se autoconhecem? Quantos de nós têm essa capacidade de se observar? Poucos. Poucos. Vivemos nas ilusões da mente. Então, essa meditação que o Mestre Sui fez é uma coisa rara, é para poucas pessoas. E nem todas as que conseguem fazer essa meditação atingem a iluminação e nem adquirem esses poderes de cura ou outra coisa qualquer. Então, o que aconteceu com o Mestre Sui foi uma coisa rara. Inclusive, no livro do Frank, ele relata outros casos muito parecidos com o processo do Mestre Sui, que aconteceram mais ou menos na mesma época. O Japão tinha uma certa efervescência espiritual ali, naquele momento que o Mestre Sui teve, também a dele. Então, o processo de autoiniciação, de qualquer pessoa se autoiniciar, ela é possível, é viável, é uma capacidade humana. Certo? Mas é muito rara. Porque o nível de exigência para isso é muito alto. O nível de disciplina que a pessoa tem que ter, de dedicação, é muito raro. Então, este argumento que o Mestre Sui não precisou, que ele se auto-iniciou, então eu posso também, é totalmente equivocado. É totalmente desproporcional. Não temos como pensar assim. Além do mais, o Mestre Sui, ao obter esse processo de iluminação durante a meditação, recebeu essa bênção, essa capacidade de cura, e criou um sistema dele, particular, do Mestre Sui. Características especiais dele. Depois ele difundiu. Outro papo, outro vídeo. Até já mencionei algumas coisas. Está estabelecido, há uma determinada vibração, há um conjunto de informações, um conjunto de conhecimentos ao redor do Reiki Sui, muito estabelecido, muito organizado. Outras pessoas tiveram vivências semelhantes. Nós temos hoje em dia mais de 500 sistemas de energia. 500 é muita coisa. Muitos levam o nome Reiki. O criador do sistema passou por uma vivência, passou por um processo, talvez, de iluminação, intuiu alguma coisa e criou um sistema. Com uma outra vibração, com uma outra energia, com uma outra sintonização, com outra vibração. Mas não é esse Reiki Sui. Alguns desses sistemas são inúteis. Dentro desses 500, a maioria ninguém conhece. Se perdeu no tempo porque não tem utilidade prática. Muitos foram criações mentais de algumas pessoas que não prosperaram, que não encontraram, não conseguiram
né, crescer. Então, eu penso que nós temos duas situações. Você pode se auto-iniciar em algum sistema que você cria, que você imagina, que você idealiza, que você intui. Ótimo, muito bom. Tem pessoas capazes para isso. Mas, para você se auto-iniciar em Reiki Usui, ou no Reiki Celta, ou em Shambhala, ou em Amadeus, ou seja, para você entrar em sintonia com algo que já está estabelecido, é muito raro, é muito difícil ser feito por si só. Muito difícil. Criar um sistema é fácil. Encher ele de símbolos, de teorias e técnicas e coisas mirabolantes é fácil. Mais de 500 foram criados. Muitos dos criadores eram mestres de Reiki, que já tinham vivência. Alguns, muito bons, prosperaram, mas a maioria se perdeu no poeira do tempo. Não tinha utilidade, não tinha aplicação. Assim, eu vejo este argumento totalmente equivocado das pessoas. O mestre Usui se iniciou, auto-iniciou. Por que eu não posso? Porque eu não consigo fazer o que o mestre Usui fazia. Eu não tenho essa disponibilidade, eu não tenho essa dedicação, essa disciplina e talvez nem esse potencial que ele tinha por alguma razão. Porque muitos fizeram essa meditação. Muitos passaram pelo mosteiro que o mestre Usui passou, mas apenas ele criou o Reiki Usui. Então havia nele alguma coisa de especial que permitiu isso. Né? Uma série de condições ali que encaminhou ele para fazer isso e para difundir o Reiki. Tanto que o Reiki é muito difundido. A técnica que ele criou é muito difundida. Mas a maioria de nós não. E aí nós temos essa questão de que se você não passou pela iniciação com o mestre habilitado, você não é reikiano. Você não oferece Reiki Usui para os outros. Você oferece o seu Ki, você manipula a energia da natureza, dos elementos, dos animais, das pedras, coisa e tal, e oferece para as pessoas, mas isso não é Reiki Usui. Você só pode oferecer Reiki Usui a partir do momento que você é iniciado. Não existe reikianos naturais. Minha mãe estava grávida de mim e foi iniciada no Reiki. Ela foi iniciada no Reiki, não você. Você vai precisar passar por uma iniciação. A iniciação mexe com todo o nosso sistema de energia. Um bebê no ventre da mãe está em formação. Então você vai precisar passar por uma iniciação. Mas as minhas mãos esquentam e eu ofereço o Reiki. Não, você oferece energia. Você oferece outro sistema qualquer, você oferece outra coisa qualquer que não é Reiki Usui, porque você não passou por iniciação. É simples, gente. Não precisa complicar isso, não precisa inventar, não precisa criar nada de diferente, nada de contestação e conflito, porque é muito simples. Procure um mestre habilitado e faça sua iniciação presencial ou à distância. As duas funcionam. Ou faça as duas, experimente, compare, crie conhecimento, crie informação importante e útil. Mas esse argumento de auto-iniciação deve ser descartado. Não há razão para ele. Embora muitas pessoas sigam por esse caminho, livros foram escritos ensinando a auto-iniciação, não funciona. Não funciona. Precisa do mestre Reiki. Precisa. Nem que seja só para iniciar e pronto. Precisa. É característica do Reiki Usui tibetano. Ou do Reiki Usui tradicional. As variações todas do Reiki Usui. É característica. Não podemos tirar isso do sistema. Sem descaracterizá-lo. Sem torná-lo outra coisa qualquer. Que não o Reiki Usui. Ok? Gratidão então. Até a próxima.